Boa noite a todos, iniciando a nossa palestra desta noite, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Nesse instante, Senhor, fica o nosso pedido por todos os que sofrem, por todos os que se encontram tristes, depressivos, com ideias de suicídio. Fica aqui a nossa prece, Senhor, para que os benfeitores amigos possam socorrer a cada coração, por aqueles que desencarnaram, retornaram à pátria espiritual. Fica também o nosso pedido. Continuemos firmes, desenvolvendo a fé em Deus, nosso Pai Criador, desenvolvendo a boa vontade em combater as nossas imperfeições. Procuremos o caminho da caridade, auxiliando a tantos que necessitam. Lembremos do ensinamento de Jesus, que somos todos irmãos e devemos nos ajudar mutuamente. Que a tua paz envolva cada coração que nos ouve nesta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Iniciando sempre com um trecho, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Hoje vamos ler algumas frases do capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Ele começa o capítulo com o maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, amarás a Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Deixou bem claro que esses dois mandamentos contêm toda a lei. Então, amar a Deus e ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência, devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens se tornarem realmente cristãos, quando eles seguirem essas normas de conduta, aí sim compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz, a justiça entre eles. Não haverá mais ódios, mas união, concórdia e mútua benevolência. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E o amor é o requinte do sentimento.
não é mesmo? Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Feliz aquele que ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque ele não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E o Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. É a reencarnação vencendo a morte, e ela revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Para avançar em direção ao alvo, a nossa evolução como filhos eternos que somos, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos. Nós temos uma frase muito bonita aqui nesse capítulo, que é: o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. É bem assim a nossa evolução, não é? Nós temos que ir cultivando aos poucos, combatendo em nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e à medida que vamos nos aperfeiçoando, vamos nos enriquecendo, tendo melhores momentos na nossa caminhada evolutiva. Nessa comparação do campo é assim: você trabalha a terra, coloca a semente, Então, se queremos ser felizes, estar bem, lá na frente nós temos que cuidar do que estamos fazendo hoje, no momento atual da nossa encarnação. E compreendendo essa lei do amor que une todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuis no fundo do coração essa centelha. Deus depositou em todos os corações no ato da criação. E esse germe, esse potencial divino em nós, ele se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Então, todos nós temos a condição de desenvolver esse potencial. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se. E lembrar sempre desse princípio: não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei pelo contrário todo o bem que puderdes. Quando será que a humanidade vai pensar nisso? Se todos nós praticássemos esse ensinamento, não fazer aos outros o que quererias que nós não querias que os outros vos façam, é fazer o bem, porque todos nós gostamos que nos tratem bem. E por que fazemos o contrário com o nosso irmão, não é?
E mais uma vez a espiritualidade nos consola, né? Vejam o que eles colocam. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá ao verdadeiro amor. Este é um imã a que ele não pode resistir. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado. E nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, todas essas virtudes que são filhas do amor. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Então, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e vereis muito em breve a terra modificada. Né? É o que todos nós precisamos, amar muito para sermos amados. Amar no sentido profundo do termo é ser leal, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo, né? É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo, para dar-lhes alívio. Olha como é profundo, a gente não quer nem ajudar a dificuldade mais simples do próximo. Aqui está bem claro que é procurar tudo aquilo mais profundo que traz aflição e ajudar o nosso irmão a resolver. É encarar a grande família humana como a sua própria. Né? E é por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos aquilo que Deus vos deu com liberalidade. De vossa parte, seríeis muito felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo de que você tem necessidade. Então, perante todo sofrimento, dispensai, pois, uma palavra de ajuda e de esperança, para vos fazerdes todo amor e toda justiça. Crede nessas sábias palavras, amai muito para seres amados. Essa máxima é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Então é muito, muito importante. Esse ensinamento é a base de nossas vidas, né? Combater o egoísmo, porque o egoísmo é uma grande chaga da humanidade que deve desaparecer da Terra, porque esse sentimento ele impede o nosso progresso moral. Né? E a doutrina espírita tem a tarefa de trazer o Evangelho aos corações. O egoísmo é, portanto, o alvo, né, que devemos combater com muito amor, com muita coragem, que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio primeiramente, né? Pois ele é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E é esse antagonismo da caridade e do egoísmo é isso que temos que combater no coração humano. E
todos nós, que somos os novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores estão o tempo todo esclarecendo, nos cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal dos corações, primeiramente do nosso coração. Então, que possamos expulsar o egoísmo da Terra, para que a Terra possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo do nosso coração. Porque o egoísmo é a negação da caridade, e sem a caridade não há tranquilidade na vida social, não há segurança. Com o egoísmo e orgulho, que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses, Então nós temos que combater, sim, fazer a nossa parte. Se os homens se amarem reciprocamente, a caridade será melhor praticada. Então vamos relembrar, sempre desses ensinamentos e colocar em prática no nosso dia a dia. Há muito que fazer. Cada um tem que observar o seu comportamento e seguir o caminho que o Evangelho nos convida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que quereríamos que nos fizessem. É um pensamento diário, observando o nosso comportamento e as nossas atitudes, nos melhorando, não esperando que o outro modifique. Nós temos que nos modificar e colocar em prática. E que Deus nos fortaleça, nos abençoe, nos dê força e coragem para colocar em prática esses ensinamentos. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e continuem escutando a segunda parte da nossa palestra desta noite. Boas tardes, boas noites. Então, como informamos na semana passada, estamos lendo aqui a introdução do livro Astronautas do Além, psicografado pelo Chico, orientado pelos espíritos de Emmanuel e Herculano Pires, Ele trata justamente da justificativa do título, que compõe uma coleção de 4 livros chamada Na Era do Espírito, e os livros foram escritos entre 1972 e 1974, onde ele aponta claramente, expressamente, que somos espíritos universais e que, portanto, nesse encerramento de ciclo do planeta de provas e expiações, nós teremos a possibilidade de experimentar o contato com os companheiros de outros planetas como parte da nossa caminhada a Deus, Então eu vou pegar o parágrafo que nós lemos ontem desse mesmo livro e em seguida nós leremos o Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem de Santo Agostinho sobre o planeta de regeneração. E ao final, introduziremos trechos do programa Pinga Fogo da TV Tupi, em que Chico comenta, a partir da descida do homem à Lua, dia 20 de julho de 69, que uma vez que a humanidade como um todo opte por não entrar em choque entre as nações, ao final desses 50 anos,
que coincide agora com 2019 em diante, entraremos numa outra fase de descobertas, de pesquisas, de desenvolvimento tecnológico que nos muito ajudará nessa entrada ao terceiro milênio. Vamos lá. Essa é a razão do título escolhido para esse volume. Somos todos, na verdade, astronautas do além. Se estamos hoje no aquém, imantados ao solo do planeta, é porque ainda nos encontramos na escola de Sagres do infinito, sujeitando-nos aos cursos de preparação necessários ao controle futuro das viagens espaciais. E essa preparação abrange as técnicas diferenciadas, mas não obstante, conjugadas da astronáutica física e da astronáutica celeste. O desenvolvimento das faculdades psíquicas dos homens se acelera em nossos dias, porque a era cósmica já se iniciou. Os fenômenos paranormais de que trata a parapsicologia constituem o equipamento etéreo dos astronautas físicos, pois sem a telepatia, a precognição, a retrocognição e a clarividência, nossos astronautas estarão sempre ameaçados pelas surpresas do meio cósmico. Perceberam qual é a informação? O desenvolvimento da mediunidade, ele é necessário para que nós possamos ampliar a percepção do entorno, na medida que esses novos mundos vão se descortinar para nós. Não só os mundos materiais, né? Mas também os mundos que os acompanham, os mundos constituídos de matéria mental, né? Esse mundo cósmico, eivado de fenômenos e cenários que, para que possamos absorver todo o seu entendimento, precisamos dessas ferramentas mediúnicas. Interessantíssimo isso, né? Vamos lá. Os fenômenos paranormais nada mais são do que os fenômenos mediúnicos. Não existe um campo específico de fenômenos parapsicológicos. Os verdadeiros parapsicólogos não criam problemas com referência ao espiritismo, pois sabem muito bem que estão trabalhando em campo espírita. Só os falsos parapsicólogos, em geral incapazes de compreender a ciência que dizem cultivar e pretendem ensinar, estabelecem um conflito imaginário entre parapsicologia e espiritismo. Sofrem da cegueira mental do sectarismo ou de incompetência intelectual. São os beneficiários do preconceito cultural e religioso que impede até agora as nossas universidades de acertarem o passo dos seus currículos estreitos com as dimensões maiores dos currículos mundiais. Vivem parasitando a ignorância acadêmica e sugando impunemente a ignorância popular, desarmada diante do assalto vampiresco à sua ingenuidade. Esse livro prova, em seus vários capítulos, que refletem a vivência real da mediunidade em nossa terra, que os fatos mediúnicos são a matéria-prima da pesquisa parapsicológica. Dispomos de uma tradição de mais de um século nesse terreno, mas os nossos meios universitários preferem marcar passo na retaguarda da cultura mundial, franqueando aos incompetentes e aos espertalhões os poderosos filões mediúnicos das nossas camadas populares. O material reunido nesse volume corresponde ao período que vai de 14 de janeiro a 21 de julho de 1973, na divulgação das mensagens psicográficas recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, seguidas dos comentários de Irmão Saulo, pseudônimo de que nos servimos para a publicação de crônicas espíritas na imprensa há mais de um quarto de século. Com esse, são 3 os volumes já publicados, sendo os 2 anteriores os seguintes: Chico Xavier Pede Licença, em 1972, e Na Era do Espírito, em 1973. Esses volumes documentam de maneira viva
a atividade mediúnica de Francisco Cândido Xavier e seu relacionamento direto com a vida do nosso povo. As explicações do próprio médium sobre as condições e as motivações da recepção dessas mensagens constituem valioso material de estudo para todos os que realmente se interessam pelos problemas espirituais. São Paulo, 3 de outubro de 73, Herculano Pires. Depois desse livro, completando essa série, veio o Diálogo dos Vivos no mesmo ano de 1974. E agora vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, Mundos Regeneradores, por Santo Agostinho. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre eles mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma, nascente, é colocada ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouviste falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas, aí, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las e permitir-lhe ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma verdadeira equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas essas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes, e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Mesmo absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro de que vós, compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade que se expandem no seu seio. Mas nesses mundos, o homem ainda é falível, e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que um mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Pois bem,
Agora nós sabemos expressamente que a Terra está se tornando um desses planetas de regeneração. E nesses comentários que o Chico promoveu em 1971 no programa citado Pinga Fogo, ele deixa claro que, apesar de hoje vivermos num ambiente aparentemente sombrio, de pandemia, de problemas, simultaneamente abrirão portas para uma evolução tecnológica que aliviará e nos abrirá outras experiências muito mais felizes, muito mais agradáveis. Prazer em revê-los, até a próxima oportunidade. Nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto,
se nós fizermos por merecer. Chico,